sobre isso também. Mas, Mauro, eu vou começar com você, porque seu esporte predileto é você decretar já, na 9ª rodada, quem vai ser o campeão lá no fim. Você adora, o Mauro gosta desse negócio. Sabe, eu tenho um hábito que é o seguinte, quando eu vou ao cinema, eu espero terminar a sessão anterior, abordo uma pessoa que está saindo e pergunto o final do filme, depois eu entro. Eu quero saber o final do filme, sabe? Eu tenho esse vício, né? Mas eu não vou fazer essa sacanagem com você de perguntar quem vai ser campeão. Mas eu vou te perguntar, neste momento, olhando a fotografia pimba desse momento, o Palmeiras abre 4 pontos, o Flamengo empata com o Botafogo. Tudo bem, era um clássico e tal. O que tem o Palmeiras agora que falta ao Flamengo? Vitória sobre o Inter e sobre o Vasco. Aí estão a diferença de pontos daí. O Flamengo jogou com o Inter e com o Vasco, segundo tempo dos 2 jogos, encurralou os adversários, criou N chances de gol e não venceu. O Palmeiras venceu o Vasco, um presente do senhor Hugo Moura, uma embalagem bonita e tudo mais, e venceu o Internacional em Porto Alegre. Teve menos posse de bola, o Inter teve mais a bola e tal, mas o Palmeiras ganhou aquele jogo. Tem um detalhe curioso aí sobre o Flamengo, que acho pouco a gente está percebendo, que é eficiência defensiva. O Flamengo, nos últimos 11 jogos, tomou gol em 2. Ou seja, em 9 jogos não tomou. Mas foi falou. Teve Corinthians, teve LDU, teve Grêmio, teve Vasco, teve Botafogo, teve Central Córdoba na Argentina, teve tudo isso aí. Teve Botafogo da Paraíba, Botafogo do Rio. 9 jogos, não foi vazado em 11. Só perdeu. Tomou 2 gols do Cruzeiro, na derrota, que foi a única nesse pedaço aí, né? Da temporada, e do empate com o Central Córdoba. Tomou aquele gol de cabeça do Gaston Verón no segundo tempo. E os 2 gols do Cruzeiro naquela vitória mineira em Belo Horizonte. Então, a defesa funciona, mas o time produz muito pouco ofensivamente pelo volume que tem. Tem bom saldo de gols por conta de 2 jogos atípicos, em que marcou 10 gols, 6 no Juventude e 4 no Corinthians. Foram jogos atípicos. Isso faz toda a diferença. Não por acaso se pensa em mexer no ataque para a segunda metade da temporada. Porque, assim, uma coisa acho que tem que ficar bem claro, né? Essa gestão não é defender a gestão, o BAP, o Boto e outros que começam com a letra B, não é isso. Eles, de fato, para o bem e para o mal, não são os responsáveis por esse elenco. Quando se elogiava o elenco no começo do ano, que ganhou do Botafogo Supercopa, ganhou o Carioca e tal, eu sempre disse, esse elenco não foi montado por eles. Se tem então, algum mérito, é da gestão anterior. E se tem defeito, também não é culpa dos caras. Ele não teve tempo de fazer uma janela. Contratou o Juninho. Não houve dinheiro no começo do ano para contratar. Agora, com a saída do Alcaraz, que deve ficar na Inglaterra, eventualmente o Wesley, vai haver condição de fazer investimentos e contratar jogadores. E a intenção deles, vai ter gente saindo, provavelmente, e vai ter gente chegando. E eles querem mexer no elenco para ter jogadores mais adequados à forma como o time quer jogar. Agora, tem uma coisa que funciona. O time não toma quase gol. Num campeonato de pontos corridos, se você toma poucos gols, você tem meio caminho andado para o sucesso. Mas o ataque tem que produzir minimamente. Ontem, eu acho que foi um jogo atípico, porque os 2 times muito desfalcados, a gente não pode ignorar isso. O Botafogo tinha vários desfalques, uma zaga nova, não tinha o Arthur, que agora está jogando bem, fazendo gols importantes, fez um gol decisivo contra o Estudiantes no meio de semana pela Libertadores, por exemplo, né? E o Flamengo não tinha ninguém no meio campo praticamente, o Flamengo não tinha ontem. O Pulga, o Gerson, o Alan, o Arrascaeta, que não tinha condições de jogo, ele não foi poupado. Tá? E não teve ainda o Plata, que seria titular, é titular hoje, e perdeu o De La Cruz com 17 do segundo tempo, ali acabou o time. Só tinha o Everton Araújo Cardoso, como jogador de meio campo. De meio campo, meio que o Matheus Gonçalves, o Felipe fala sempre que é mais um cara para jogar pela direita, ontem entrou pelo meio. O volante do Flamengo do final era o Varela. O Varela estava de volante. Então, evidentemente, o Botafogo também muito mutilado. A melhor chance do jogo foi do Botafogo. O Rossi fez uma grande defesa. O goleiro que a torcida frenética, maluca da internet reclamava todo dia, né? Queria que o Flamengo contratasse o Courtois, parece. Reclamavam do cara. O cara é um ótimo goleiro, cara. Não tem muito melhor que ele aí na América do Sul. Está no bom nível. E ele fez uma defesa importante mais uma vez. Para mim, ontem foi um ponto ganho para os 2. Porque era um jogo... Foi um jogo para 0-0. O jogo não teve... Ninguém mereceu a vitória. E o empate acabou sendo bom para os 2, porque ganhou um ponto. Eu acho que ontem se ganhou um ponto. Porque o jogo foi fraco, os times muito desfalcados. E aí tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Como um campeonato afeta o outro. O Botafogo na Libertadores se complicou nos primeiros momentos ali. Ganhou do Carabobo com dificuldade no final, perdeu fora para a Universidade, perdeu fora para Estudiantes. Então entrou em campo essa semana tendo que vencer o Estudiantes. Olha a força que você tem que fazer para ganhar do Estudiantes. 2-0, tomou 2-2 e fez o 3-2. E o Flamengo, quando perdeu para o Central Córdoba, se meteu na mesma enrascada. Porque os 2 tiveram que se mobilizar, gente, para o jogo de meio de semana. E aí a escolha é a seguinte, vamos imaginar que há uma semana alguém dissesse assim, para o Botafoguense e para o Rubro Negro. Escolhe aí, bonitão, você tem um empate e uma vitória. Qual o jogo que você quer empatar ou qual que você quer vencer? É óbvio, eu quero vencer na Libertadores, vai ter chance de empatar no Clássico e depois eu vejo como é que fica no Brasileiro. Porque ainda tem muito jogo aqui, se eu perder aqui, eu tô morto de empatar. Os 2 não podiam empatar. O Botafogo até podia empatar.
Mas não era bom, né? Teria que fazer 2-0 na última rodada, agora basta vencer. Então, os erros que os dois cometeram na Libertadores impactaram do brasileiro. A mobilização da semana foi toda voltada para a Libertadores. Isso não é uma justificativa, é uma crítica, antes que alguém entenda mal. Então, o que acontece? Quando você vai mal numa competição como a Libertadores, você vai ter efeitos colaterais. E os dois pagam caro por isso. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Tiveram semana que ficaram mais preocupados com a Libertadores, não tinha jeito. Né? O Palmeiras, ao contrário, o Palmeiras fez a sua lição. Ele ganhou os jogos que tinha que ganhar e essa semana fez o quê? Jogou com o Bolívar, que esse ano está bem fraco, é o pior do grupo, mas não importa, fez 2-0 rapidamente e depois tocou a bola. Não se desgastou. O Palmeiras se preservou, além de fazer um rodízio muito intenso nos jogadores, muito bem feito até agora, para o jogo mais difícil, que era o jogo do Bragantino. O Flamengo e o Botafogo não, tiveram que fazer um esforço para ganhar seus jogos. Tivessem feito o dever de casa antes, o Botafogo jogaria com os Estudiantes, se empatar, não tem problema, se perder, não estou eliminado. O Flamengo ele deu a mesma coisa. Então fica aí uma lição que eu não sei se vão aprender. Quando você tem essa fase do campeonato, e você tem um time que quer competir, não pode vacilar na fase de grupos. Os dois pagaram caro por isso. Acho que hoje isso impactou na qualidade do jogo e no comportamento das duas equipes ontem no Maracanã. Acho que por isso um jogo muito fraco também. E isso, repito, não é uma passada de pano, é uma crítica. A incompetência do Flamengo e do Botafogo desagou nessa semana em que os dois foram mal e perderam o contato com o líder do campeonato. O Botafogo também a gente não pode esquecer, é o campeão. Ontem eu escutei no final da transmissão assim, não, o Flamengo não foi bom, para o Botafogo foi a campanha de recuperação. Campanha de recuperação que você aumenta a distância para o líder? Que diabo de campanha de recuperação é essa? O Botafogo tem um elenco caro, é o campeão da Libertadores, é do brasileiro, então deveria ser questionado também. Por que está tão longe do líder? Não é isso? Tem tanto dinheiro que você colocou ali? Enfim. Ô, Juca, em cima do que disse o Mauro, sobre os dois times estavam muito desfalcados e tudo mais e tal, o Felipe Luiz, na coletiva depois do jogo, falou, olha, vocês se acostumem aí, porque vai ser isso aí. Não vai ter time o tempo todo jogando, porque não dá, porque o calendário é insano e tudo mais. Lembrei que o Tite, quando era técnico do Flamengo, foi na mesma linha, inclusive poupou muitos jogadores muitas vezes. E aí, pro Tite deu ruim, ele acabou indo embora do Flamengo. Pois é, mas aí o Tite era técnico da seleção brasileira e tinha algum poder para tentar mudar isso e não mudou. E nunca criticou o calendário enquanto esteve à frente da seleção brasileira. Até colaborou para tornar o calendário ainda pior com as convocações inevitáveis que tinha de fazer de jogadores que jogam aqui. O Felipe Luiz está sob as ordens de um presidente de clube que está vendo o que aconteceu nesses dias em torno da eleição da CBF e, se duvidar, hoje mesmo está compondo para não ficar mal e tentar não ser prejudicado por arbitragens, e vão aclamar o novo presidente da CBF no domingo que vem, que é um escárnio. Então, eu te diria, isso não tem solução. Isso não tem... Será melhor treinador aquele que for capaz de conviver com isso a vida inteira e mais 3 meses, porque já faz uma eternidade que se convive com isso no Brasil. E não adianta falar na entrevista coletiva, é tudo verdade, é tudo verdade. Ninguém faz milagre com esse calendário. E o futebol brasileiro que se dane. E você acaba vendo a qualidade de um Botafogo e Flamengo, de um Flamengo e Botafogo, que nós elegemos na sexta-feira como o clássico mais interessante da rodada, acabou sendo um clássico nota 5,5. Né? Um primeiro tempo razoável, um segundo muito ruim, porque os jogadores vão caindo, vão se destruindo, vão se esfalfando e não podem jogar o futebol que seriam capazes de jogar se o calendário fosse minimamente humano. Agora, ficar reclamando também não adianta. Né? Era hora, depois do escárnio que a gente viu esse fim de semana em torno da CBF, de 30 clubes que apoiam uma candidatura alternativa, sei lá, falar assim, não vamos jogar, para o Campeonato Brasileiro. Isso é um soco na nossa cara. Não vamos continuar a viver essa situação. Não vamos aceitar um paraquedista, né, fruto de um sistema eleitoral absolutamente autoritário, ditatorial. E vamos parar. Quero ver. Faz o campeonato com os 10 que apoiam o senhor Chaúde. Vamos ver. Mas não. Vão todos se compor. Até
um candidato dissidente. Se duvidar, Reinaldo Carneiro Bastos vai chegar domingo e vai votar no seu Chaúde, porque é o que temos. Então é muito ruim. E não adianta treinador reclamar. Adapte-se.